Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Todas as semanas aqui nos encontramos. Eu venho até os estúdios da TV Evangelizar e desde aqui vou para muitos lares e agradeço a você que abre a sua porta para que juntos, eu e você, façamos a nossa leitura orante da palavra, preparando-nos para o domingo, para a celebração do domingo. E desta vez é o domingo 31 de dezembro, último dia do ano de 2017. O tempo corre veloz, muito veloz. Por isso é importante que vivamos bem cada dia. É o domingo da Sagrada Família. É a festa litúrgica da Sagrada Família. O evangelho para este domingo é o de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. O primeiro momento é o da leitura. Peço-lhe que acompanhe comigo, se tiver sua Bíblia em mãos, queira ir até a página de Lucas 2, versículos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, como está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: E agora, soberano Senhor, podes despedir para a paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe ficavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino
a todos os que esperavam a libertação de Israel. É esta a palavra para este domingo, dia 31 de dezembro, último domingo, último dia deste ano de 2017. Domingo, festa da Sagrada Família. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. É um texto muito denso. O tempo aqui é limitado, então temos que enfatizar aqueles traços essenciais. Vamos lá. Quando se completaram os dias da purificação deles. Quem eles? Especialmente a mãe de Jesus. Quando qualquer mulher tinha o seu primeiro filho, se este primeiro filho fosse menino, deveria ser levado ao templo e oferecido a Deus. Um gesto muito rico de significado, quase a dizer: Senhor, este filho não é meu. Nós o confiamos e o entregamos a Ti. É este o sentido. Além de todo o ritual de purificação, porque era habitual à época, que quando alguma pessoa se encontrasse ferida de sangue ou manchada de sangue, deveria se purificar. E o templo era um lugar por excelência para os ritos de purificação. O nascimento da criança sempre provoca alguma forma de sangramento. E lá foi a mãe do Senhor, com a oferta. E aí José, uma ovelha, um cordeiro, mas se fosse pobre, 2 pombinhos. Lá foram aqueles pobres entregar a Deus aquele menino. É como se estivessem até a dizer ao próprio Senhor: a maternidade, Maria, José, com seus 2 pombinhos, sabendo também ele que aquele menino não era seu filho, mas assumindo com grandeza de servo de Deus a paternidade. Pois bem, lá estão eles. E o que se pode vislumbrar? Um ancião, Simeão, aguardava a consolação de Israel. O que significa isso? Estava convicto de que o Salvador e o Messias não demoraria a se apresentar, que Deus iria sim operar a sua grande graça e a sua grande promessa, cumpriria. Um dia o seu Salvador se apresentaria entre o seu povo Israel. Até imaginavam que viria do alto, numa grande manifestação bombástica. E veio aí um menino, criancinha de tudo, nos braços de uma mulher da Galileia. O carpinteiro era uma profissão dos pobres. O templo era um lugar no qual frequentavam multidões. Ninguém percebera nada. Simeão sim. Quem está à procura de Deus percebe os seus sinais. Quem não o busca, até mesmo no extraordinário, não o percebe. Havia também uma viúva. Ana, profetisa, é impressionante, da tribo de Asher. Por que este personagem? Porque na história de Israel, o patriarca Asher fora um homem de muita sorte, de muitas prosperidades, de muitas fortunas, mas desaparecera o patriarca e sua tribo, porque tivera tanta riqueza aquela tribo que se esquecera de Deus.
Mas aí esta viúva permanecera 7 anos com seu marido. O 7 aqui não tem sentido cronológico. 5 anos, 6 anos, 7 anos. 7 tem um sentido de totalidade. No tempo que vivera com seu marido, vivera em totalidade, na plenitude da entrega esperançosa de que um dia poderia contemplar o Salvador. Mas viúva é a imagem típica da pessoa desamparada para a cultura da época. Também ela, idosa, viúva, desamparada, 84 anos. O que significa que 84 não é apenas velhice, ancianidade de 84 anos. 7, número da totalidade, vezes 12, número do povo de Israel, 12 tribos. 7 vezes 12, chegamos a 84. Ela personificava toda a tradição de Israel, daquele Israel pobre, desamparado, só, mas confiante e esperançoso. Também ela percebera que Deus estava entre os seus. Filho de uma mulher desconhecida lá da Galileia, região desprezada, mas para chegar a participar dos dias da humanidade, Deus escolheu os pobres para protagonizar os tempos da salvação. É este o sentido do nosso texto deste domingo, consagrado à Sagrada Família. Meu irmão, minha irmã, vamos à segunda parte da nossa leitura orante. Agora sim é um momento para a oração, para recolhimento. Se a primeira parte estava voltada para a explicação, a segunda, é palavra que inspire as nossas palavras, aquelas que queremos dirigir a Deus. Em silêncio, agora, tentemos buscar construir a nossa pacificação interior, necessária sempre para combater distrações, para combater superficialidades, para vencer inquietudes. Queira, pois, meu irmão, minha irmã, respirar profundamente, com os olhos fechados, sem nenhuma pressa, sentindo o ar a impregnar os seus pulmões, mantendo-se em posição de recolhimento. Tente sentir o coração a bater no seu peito. O coração, ou melhor, o sangue, a percorrer as artérias, as veias. Parece um dinamismo físico de vida, um dinamismo de vida. Linguagem de uma outra vida que interiormente nos eleva e faz-nos transcender até o encontro com o Senhor Deus. E agora juntos vamos pedir que o Espírito Santo, Ele que fazia
fez parte daqueles passos dos evangelistas. Moveu-os a escrever, moveu-os a orar, moveu-os a interpretar. Que Ele também inquiete-nos, suscite em nós o movimento de acolhimento da palavra e da verdade aqui revelada. Vamos pedir isso. Vem, Espírito de Deus. Vem, Tu que és a sabedoria de Deus. Inspiraste, entraste na inteligência de Lucas, nos afetos do evangelista, nas habilidades do escritor. Entra na nossa inteligência de leitores, nos afetos de homens e mulheres de fé, nas disposições de leitores que querem acolher a palavra. Vem, Espírito Santo, enche os corações dos discípulos de Jesus, acende neles aquele amor que suscitaste naqueles primeiros discípulos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, tentemos um novo passo, o terceiro, que é criar imagens, reler o texto construindo imagens do mesmo. Tente, pois, observar um templo cheio. Lá em Jerusalém era nos dias da Páscoa, mas também em outras épocas, estava sempre repleto de multidões. Gente que entrava, que saía, que chegava, que partia, que comprava, que vendia. E chega lá aquele casal de pobres. Conseguiram comprar 2 pombinhos para levar ao altar dos sacrifícios. A jovem leva a sua criança. Ninguém percebe nada. Mas eles, Sagrada Família, o casal lá segue. Apresentam os 2 pombinhos. Podemos até observá-los a orar, recitando os salmos, quem sabe. A mãe olha para a sua criança e olha para o altar. Está quase a dizer a seu Deus: aquela criança pertence a Ele. Com que ternura e quanta fé para chegar a tanto. Oferece a Deus o pequeno, contemplando-o. Retiram-se, podemos observá-los distanciar-se do altar. E aquele ancião, Simeão, fixou o olhar na jovem mãe, no casal, na família. Os olhos brilham, ele sorri. Até tem a criança nos braços para dizer: Senhor Deus, meus olhos viram a salvação. Tente observar aquele velhinho que esperava desde há tempos, muito tempo, os dias da salvação. E o povo esperava uma grande manifestação, de dimensões cósmicas até, e um grande e poderoso líder. Quem estava lá era uma criancinha indefesa, filho de uma mulher cuja região era desprezada, Galileia. Mas ele, Simeão,
percebe, porque seus olhos e seus olhares têm os traços de Deus, olha, interpreta, vislumbra com os critérios de Deus. E lá está ele a festejar. E até diz à mãe, será um sinal de contradição. Conhece a humanidade aquele homem, aquele ancião sábio. Os pais se maravilham com tudo quanto se dizia daquela criança. Verdade. Mas aquela frase, uma espada transpassará o teu coração, ela não sai dos ouvidos da mãe. Desde o início, já o nascimento, foram uma experiência absolutamente inusitada, tudo faltava. Após uma viagem difícil, tudo poderia se tornar muitas perguntas por parte da mãe. Outra vez, agora na apresentação, ou o silêncio da mulher que confia e que louva, porque também louvam aqueles humildes, o ancião Simeão, aquela viúva, talvez nunca percebida lá no templo, mas ela lá no templo percebera os dias do Salvador. Louvava, glorificava, com dificuldades para se mover, para caminhar. A velhice deixa suas limitações muito bem pronunciadas, mas a alegria de quem se reconhece, de quem se contempla profundamente agraciado pelo Senhor, que se revela numa criança, igual a tantíssimas de lá. Uma criança pobre, eram as mais numerosas, mas lá Deus, por meio dela, quis se deixar ver. Tentemos observar e agora ponhamos-nos lá no cenário, lá no templo. Eu sou um deles, daqueles muitos, que vai com muita religiosidade, também com belas experiências de fé, que faz ofertas, que tem pedidos a Deus aos montes e espera que Ele atenda logo, inclusive. É a nossa ansiedade. E talvez o Senhor passe por nós e nem o percebamos. Talvez Ele tenha se feito vizinho e nós nem tenhamos reconhecido sua atuação ou sua graça ou sua presença. Então, o que falaríamos ao Senhor Deus agora? Desde o templo onde estamos, como a palavra nos propõe, lá tem uma jovem mãe, tem um menino, tem uma idosa que percebera e se alegrara, um ancião que festejava a chegada do Salvador. O que vou pedir? Eu que tenho uma família, que tem esperanças, mas também dores, também cansaços, também desmotivações, também apatias. Provavelmente Lucas nos recomendaria que, como Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo, vamos pedir ao Senhor Deus que nos conceda, pela força do seu Espírito, a graça de, no novo ano, perceber os sinais da presença de Deus. É o grande pedido que o evangelista nos sugere, que possamos ter aquelas percepções, as de Simeão, as de Ana, e apesar de tantas dificuldades e problemas, que possamos cultivar a alegria de reconhecer o Senhor presente entre nós. Então faça a sua oração agora. Fale ao Senhor Jesus Cristo, que quer ouvi-lo,
Quero ouvi-la.